que é pedagogia sistêmica? O que é educação sistêmica? A pedagogia é algo amplo que veio das constelações, do Bert Hellinger. E nós tivemos a Marianne Frank, que hoje de manhã vocês tiveram contato com esse trabalho, que vem trazendo para o mundo afora esse olhar dentro das escolas. E um grupo um pouquinho mais avante, olhando com bastante carinho, começou a pensar o seguinte: muito bem, eu sou professora da sala e não sou consteladora. Eu sou mãe e não sou consteladora. O que eu faço com isso que eu estou vendo? Né? Hoje a gente presenciamos agora há pouco uma constelação e eu, como professora, poderia levantar o questionamento. Essa família tem uma dor, traz algo, e o que eu faço com isso com a criança? Porque a dificuldade está ali. Já sabemos de onde vem. E agora, o que eu faço para que essa criança consiga ter forças, consiga caminhar e tomar o que é dela, sem ficar conectado com essa dor, sem ficar estagnado, parado, né? E aí vem o papel do educador sistêmico, que é um profissional que, com conhecimento das leis, das 3 leis básicas, que são as leis centrais de todo o movimento, com essa postura sistêmica, vai fazer algo. Vai respeitosamente entrar nesse campo e tentar, junto com todos que vieram antes, respeitando essa história dessa criança, fazer algo. E aí vem, por favor, o que é educação sistêmica. Então, a pedagogia é algo mais amplo e a educação, está bem claro ali, é uma metodologia. São métodos, são técnicas, são exercícios, são atividades que tu vai implementar na sala de aula, que tu vai implementar no teu consultório, que tu vai fazer com o seu filho, para que realmente ele tome aquilo que é dele. E isso é muito legal, gente. Nós estamos vivenciando assim diariamente em escolas, no consultório com crianças que os pais trazem para nós. E uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, está vindo crianças que não têm dificuldade de aprendizagem, mas que os pais querem que elas tenham um embasamento sistêmico. Tem muitos pais que já conhecem, participaram de constelação, tem até alguns pais que são consteladores, né? São formados na área, mas estudam, sabem muitas coisas e estão preocupados com os filhos que não estão sabendo. Né? Tipo assim, nossa, se meu filho soubesse disso, que eu estou sabendo agora, o quanto é importante a ordem, o pertencimento, o equilíbrio, a minha vida seria diferente. E esses pais estão trazendo esses jovens, estão trazendo essas crianças para entrar dentro desse campo, através de coisas bem pontuais, de crianças conforme a idade. Então, a educação sistêmica é uma abordagem metodológica que traz consigo uma intervenção muito prática no trabalho com as escolas. Ela permite utilizar a força que está na criança, a força que está no campo dos pais, da família, e no meu campo como educadora, como professora, como terapeuta, também tem uma força, né? Então, ele permite que a gente olhe para tudo isso e, desse movimento, possa contribuir com essa família. Né? Mostra como é possível, através do conhecimento das leis do amor, com coisas muito simples, mas muito pontuais. Muito pontuais. Por favor. Então, é o que nós falamos, né? Dislexia, hiperatividade, todos os distúrbios é possível olhar. É importante, seria legal muito constelar. Nossa, seria show de bola, porque daí a gente consegue pegar muitas coisas e mapear. Mas muitas vezes o cliente chega, tem pânico da constelação, já ouviu falar, ou teve experiência que não foi muito legal. Muitos ainda colocam a questão da religião acima de tudo. Não, eu sou evangélico, não, eu não posso. Né? Nossa, se o pastor souber disso.
Então, tem gente que tem muitas confusões ainda sobre o que é constelações. Então, para uma família é difícil de chegar e dizer assim, olha, vamos constelar, porque essa criança talvez esteja emaranhada em algo da sua família, né? Então, é complicado. E aí vem o trabalho que, independente de eu ser consteladora ou não, ou constelar essa família, é possível já trabalhar no consultório e trabalhar na escola, né? Na sala de aula. Ok. E a Marianne Frank é que traz assim, ela fala que a educação sistêmica, a pedagogia sistêmica, ela trabalha com alguns ângulos, que é ver, perceber e sentir o amor dos pais por ela. Isso me tocou muito, porque nós trabalhamos muito o nosso amor para com os pais. E esquecemos de olhar desse amor, de identificar que eu também estou do outro lado e vice-versa. É um ângulo que vai e volta. E essa criança que tem 1000 fantasias, 1000 coisas. E quando ela nesses exercícios, ela percebe que do lugar dela existe esse amor do papai e da mamãe para com ela. É esse de lá vir para cá. Porque esse aqui é incondicional. Filhinho ama o papai e mamãe, não tem erro, né? Agora, de lá para cá, que fica, muitas vezes, nós chamamos de o vínculo interrompido, né? E aí não sabemos como lidar com isso. Por favor. E aí vem nosso Bert, que coloca muito, eu vejo você com tudo que te conduz. Existem algumas frases que na escola a gente utiliza, algumas posturas. E uma das posturas que a gente utiliza muito na escola é colocar muito, falar muito dentro da neurolinguística, né? Então, a neurolinguística vem nos assessorando também, dando suporte, para que seja internalizado pelo grupo algumas posturas. Que postura vai se criando com estudo e com exercício. Exercitar hoje, um pouquinho, amanhã mais um pouco. Isso vai mudando a postura. Isso vai te dando, daqui a pouquinho tu está falando, tu está respirando esse ar sistêmico. Mas você tem que praticar. E tem na sacolinha que vocês receberam, que é uma sacolinha muito significativa, que é aquilo, né? O que a criança traz para a escola? O que está na sacola da criança? O que está na mochila da criança? Está toda a sua história, né? Pai, mãe, todos que vieram antes. Isso aí tudo está na mochila da criança. E essa sacolinha simboliza essa mochilinha. De que é importante que o educador sistêmico perceba isso. Que essa criança traz uma história. E que o professor não precisa saber. Mas se eu souber, claro que é ótimo. Se eu souber, vai me acrescentar. Se eu tiver um olhar sistêmico. Agora, se eu tiver um olhar de crítica, um olhar de julgamento, complica. Mas se eu tenho uma postura sistêmica, vai contribuir. Mas se eu não sei a história, basta eu ter clareza de que essa criança tem uma história. E que ali ela merece o meu respeito. Isso é o suficiente. Quando eu me coloco ao lado dos pais. Nessa sacolinha tem alguns cartõezinhos, que são as frases. Que essas frases, a gente sempre orienta os professores das escolas que nós trabalhamos, que coloquem, que de vez em quando mude, né? Coloca na sala do diretor, na sala dos orientadores, na sala dos professores, e que vá mudando essas frases para que possa internalizar essa postura. E aí uns dizem assim, ó, aprender é fácil. Isso é uma das frases que a gente trabalha muito com as crianças. Aprender é muito fácil. É fácil. E eles viram para mim e disseram, não é fácil não, eu tirei 2 em matemática. Ah, é? A outra frase é, esta escola está a serviço dos pais. A pergunta que eu faço para os professores é a seguinte, a escola está a serviço de quem? Isso é importante saber. Quando eu não sei a serviço de quem a escola está, tudo sai fora do lugar. Que é o nosso primeiro tripé.
o porquê eu coloquei essa imagem, que é a câmara fotográfica. Que a câmara fotográfica, ela registra. E nós trabalhamos dentro do campo sistêmico muito com registro de imagens, com fotograma, com fotos e imagens familiares, imagens de histórias, imagens de cenas, situações vivenciadas. E a máquina fotográfica, ela traz algo que um autor diz assim, um autor italiano, né? Um dos maiores fotógrafos do mundo. Ele coloca que atrás de uma câmera há uma história. Atrás de uma câmera há uma mentira e há uma verdade. E eu achei muito interessante isso. Que mentira é essa? E que verdade é essa? Né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. O que é uma câmara na sala de aula? O que a gente faz com essas crianças? Quando tu olha para uma criança na sala de aula e tu não sabe que história ela está trazendo. Né? Então, lá atrás, muitas coisas estão acontecendo. Do lado de cá, outras estão acontecendo. E entre esse contexto, há uma mentira, porque tu se posiciona, mas há uma verdadeira história, que a câmara não consegue registrar, mas traz embutido essa história. E o primeiro tripé é o pertencimento. Então, essas frases, na escola, vão dizer o seguinte: cada um na escola tem o seu lugar. Diretores, orientadores, supervisores, os professores, os pais. Quando a escola não sabe a serviço de quem essa escola está, fica complicado. A maioria dos professores, na enquete que eu fiz, responderam: nós estamos aqui a serviço das crianças. Grande erro. Nós estamos a serviço dos pais. Porque o pai leva para a escola porque ele confia na escola. Quando eu não estou ao lado dos pais, fica tudo muito difícil. Muito pesado para o professor. Aí ele toma as dores da criança, muitas vezes, e quer levar para casa. Quer levar para casa a criança. Desautoriza os pais e é ele mesmo. Né? E nós vamos fazer depois dinâmicas para vocês sentirem isso aqui. Não aqui. Então, pertencimento. Né? Todos nesse grupo pertencem e cada um no outro tripé, que é o próximo tripé, que é o equilíbrio do dar e tomar. A criança, o professor dá, as crianças tomam. Esse é o meu lugar. Eu estou aqui como professora. É uma das frases que está aí, né? Simone, eu só sou a professora. E só. E quando eu estou nesse lugar de professora, o dar fica muito tranquilo. E as crianças tomam. E às vezes a gente faz um monte de confusão. Porque as teorias vêm muito forte, com algumas concepções. E a gente às vezes não entende direito. As teorias estão muito certas. Mas a gente não entende e a gente faz uma complicação. E o outro é a hierarquia. E esse da hierarquia, depois nós vamos fazer um exercício para vocês verem como funciona a hierarquia na escola, que não é fácil. Por isso a frase que eu coloquei, muito importante, cada um, professor, tem que ser só professor. E também tem uma coisa muito importante, assim, olhar, quando eu estou no meu lugar, eu consigo fazer algo muito importante, que é trazer imediatamente os meus pais. Meus pais, para que eu possa, e os pais da criança, para que eu possa entrar na sala. Né? Então, nós vamos fazer um exercício agora, para vocês perceberem como atua uma postura do educador quando ele não tem visão
não tem visão sistêmica, muitas vezes até um pouco de desrespeito, não consegue compreender algumas coisas que acontecem no campo dessa criança, que tem dificuldade de aprender, que é uma criança hiperativa. E quando eu sou chamada nas escolas para falar sobre aquela criança que não está aprendendo algo, algumas escolas dizem assim para mim: mas a senhora tem 30 alunos, 40 alunos na sala de aula? Porque essa criança hiperativa tem que tomar medicação? Não dá para continuar com ele na sala de aula? Tem que fazer um tratamento? Porque está difícil? Aí, porque a senhora não tem aluno na sala de aula, só tem no seu consultório um paciente, então fica fácil. E aí eu falo muito para os professores sobre postura, que quando se tem postura, quando não precisa nem falar, basta eu sentir, porque aqui a gente trabalha muito com sensações. Acontece um fenômeno, né? Aí vem a fenomenologia, né? Que é exatamente isso que acontece nas salas de aula.